Todos nós já vimos aquele cara na academia levantando uma tonelada de peso com pouca amplitude de movimento ou o parceiro que alivia o peso a cada repetição, mesmo quando sua ajuda não é necessária, ou o cara fazendo rosca direta parecendo que está dançando a dança da cordinha. Mesmo que você tenha rido dessas pessoas e de sua forma terrível de executar os movimentos, você pode estar cometendo erros graves também. Mesmo que seus erros não sejam tão extremos, um pequeno desvio na sua execução pode mudar o foco do grupo muscular que você está tentando trabalhar, tornando o exercício muito menos eficaz. E hoje vamos orientar vocês a fazer alguns pequenos ajustes para tornar todos esses exercícios muito mais eficazes, para que você possa direcionar melhor os músculos que está tentando trabalhar, permitindo que você construa mais músculos e veja resultados mais rápidos. E o primeiro exercício que provavelmente você está fazendo errado são os avanços. O maior erro que as pessoas de diferentes níveis de habilidade cometem nos avanços é fazer avanços com uma passada quase sobreposta. O que quero dizer é que as pessoas fazem avanços em linha reta, colocando um pé diretamente na frente do outro, como se estivessem tentando fazer um teste para ver se está sóbrio. E isso não está correto. Você deve posicionar os pés um pouco menos do que a largura dos quadris para cada avanço. Embora os avanços possam ajudar você a desenvolver um melhor equilíbrio, o exercício em si não deve ser um ato de equilibrar. Então não há necessidade de praticamente cruzar os pés a cada avanço. Outro erro é dar passos muito próximos um do outro. Quando você dá um pequeno passo à frente e faz o avanço com os pés muito próximos, você estará formando mais um triângulo entre as pernas na parte inferior de cada avanço. Normalmente, seu joelho acabará passando dos dedos do pé ou indo muito para frente, o que colocará um estresse excessivo no joelho da frente. Por outro lado, quando você faz isso corretamente, estará formando mais uma forma retangular entre as pernas, e seu joelho da frente não irá além dos dedos do pé. A última coisa sobre os avanços que vamos mencionar é que você não deve deixar o joelho bater no chão a cada repetição. Você pode descer até o chão e tocar levemente o chão com o joelho, contanto que o faça de forma controlada. No entanto, deixar o joelho bater no chão não só pode prejudicar o joelho, mas também tira a atenção das pernas na parte inferior de cada repetição. Agora, passando para um exercício para a parte superior do corpo, temos as barras paralelas. Primeiro de tudo, você não deve fazer esse exercício em um banco, já que suas mãos ficam presas atrás das costas. Fazendo assim, você coloca os ombros em uma posição muito desnatural e pode causar lesão. Felizmente, com as barras paralelas, podemos fazer o exercício sem as mãos ficarem atrás das costas, mas mesmo sendo um exercício aparentemente simples, ainda existem muitos erros a serem corrigidos. Primeiro, você não deve fazer repetições pela metade, como muitas pessoas fazem na academia. Se você não consegue fazer repetições onde desce até que seu braço esteja quase paralelo ao chão, então trabalhe na melhoria da força do tríceps com outros exercícios. Se na sua academia tiver máquina Graviton, pode usar para ajudá-lo a trabalhar com uma amplitude de movimento completa. Não descer o suficiente é um problema, mas descer muito também é um problema. Você não deve descer mais baixo do que paralelo com o chão. Caso contrário, estará colocando muito estresse nos ombros. Outra coisa que as pessoas costumam fazer errado é abrir demais os cotovelos. Embora seja aceitável abrir um pouco os cotovelos e inclinar-se para a frente para concentrar mais no peito, você não deve abrir demais os cotovelos. O último erro que as pessoas cometem é tentar fazer o exercício mantendo o corpo completamente vertical. Mesmo que você esteja tentando se concentrar nos tríceps, é melhor inclinar-se pelo menos um pouco para a frente, com o peito à frente dos quadris, neste exercício. O próximo exercício é o supino com halteres e barra. Os erros mais comuns ao realizar este exercício são ter os cotovelos muito afastados ou muito próximos um do outro. Quando os cotovelos estão muito afastados, você coloca muita pressão nos ombros e no manguito rotador. Por outro lado, quando os cotovelos estão muito próximos das costelas, a maior parte da tensão é redirecionada dos peitorais para os tríceps e a parte da frente dos ombros. É importante mencionar que a largura da pegada também influencia nisso. Se você propositalmente usar uma pegada mais ampla no supino, os cotovelos naturalmente se afastarão um pouco mais,
E o mesmo acontece ao contrário, ao fazer com a pegada mais fechada. Mas em exercícios como o supino com halteres ou o supino normal, queremos que os cotovelos fiquem cerca de 75 graus de distância do nosso corpo, mas não mais do que isso. Outro erro é curvar demais a região lombar antes de começar o exercício. Queremos trazer as escápulas para trás e mantê-las juntas, além de manter a curva natural na região lombar. Mas não queremos parecer que estamos arqueando demais enquanto fazemos o supino, pois isso aumentará o risco de lesões no pescoço e na lombar. Outro erro é terminar o movimento com o peso acima ou abaixo dos ombros. Mesmo que você siga um movimento em forma de arco durante o supino, no final do movimento, a barra ou os halteres devem sempre estar alinhados com os ombros, não abaixo deles ou acima da cabeça. Agora vamos falar sobre outro exercício para o peito: crucifixos na polia. Por alguma razão, muitas pessoas trazem os braços e os cabos muito para trás. O problema aqui é que, nos crucifixos, como os cotovelos estão abertos em um ângulo muito amplo, já há muita tensão nos ombros. Quando você vai muito para trás, aumenta o risco de hiperextensão e lesões nos ombros. Ao fazer o exercício, você deve parar na linha do peito e puxar o peso de volta. Outro problema que a maioria dos iniciantes enfrenta é realizar o crucifixo com os cotovelos totalmente esticados. Isso não apenas coloca pressão excessiva nos cotovelos, mas também reduz a tensão nos músculos do peito, que é o músculo que você está tentando trabalhar. Você deve manter os cotovelos ligeiramente flexionados e imaginar que está abraçando uma árvore muito larga. Agora, vamos para a remada curvada com barra. Com este exercício, a maioria das pessoas não tem certeza de onde devem mirar ao puxar a barra. Você pode mirar mais alto em direção ao peito ou mais abaixo, em direção ao umbigo, e nenhum dos dois está necessariamente errado. Você deve escolher onde mirar com um propósito específico. Quando você rema em direção ao umbigo, vai trabalhar mais os músculos do meio das costas e um pouco dos dorsais também. Por outro lado, quando você faz a remada mais próxima do peito, vai focar mais na parte superior das costas. Isso também depende de quão inclinado você está para a frente. Agora, o erro mais sério que vejo em qualquer exercício de remada é curvar a coluna vertebral para a frente. Normalmente, você mantém naturalmente uma curva lombar neutra, mas quando está inclinado para a frente com peso nas mãos, o peso puxará seu corpo para baixo. Para evitar lesões na região lombar, é importante projetar o peito para fora e apertar bem as escápulas antes de levantar o peso. Pense em manter o peito erguido e observando-o no espelho o tempo todo, o que ajudará bastante. Se ainda tiver dificuldade em evitar curvar a coluna, recomendo também projetar o quadril para trás, mesmo que pareça estranho antes de começar o exercício. Isso pode ajudar a manter a curva natural da lombar. Assim que você segura o peso nas mãos e o peso puxa a parte superior do seu corpo para baixo, você terá a curva lombar neutra que estamos buscando. Para iniciantes, manter a cabeça erguida os lembra de manter o peito erguido também, porque para onde a cabeça vai, o corpo segue. O mesmo conselho se aplica sempre que você estiver em uma posição curvada, levantando algo do chão, seja um exercício composto como um levantamento terra ou simplesmente levantando uma caixa pesada do chão. A última coisa que você quer evitar ao fazer remadas com barra é puxar com as mãos em vez de puxar com os cotovelos. Quando você puxa com as mãos, vai direcionar muito mais os bíceps. Por outro lado, se você se concentrar em puxar o peso com os cotovelos, vai trabalhar muito melhor as costas. Outro exercício que costuma ter problemas é o tríceps na polia, quer você esteja usando uma barra ou uma corda. O primeiro erro é não manter os cotovelos travados. Seus cotovelos devem estar apertados nas costelas e não devem se mover, caso contrário você estará envolvendo os dorsais e tornando esse exercício de tríceps menos eficaz. O outro erro é ficar muito reto, em uma linha vertical perfeita. Embora você possa se safar disso com uma corda, se abrir a corda na parte inferior de cada repetição, com a barra você não conseguirá alcançar a extensão total do tríceps porque seus quadris estarão no caminho. Em vez disso, você deve se inclinar ligeiramente para a frente para obter uma amplitude completa de movimento e direcionar melhor os tríceps. Agora vamos para a puxada alta.
O maior erro que acontece neste exercício é o balanço excessivo ao trazer a barra em direção ao peito. Quando você balança assim, não apenas corre o risco de uma lesão na lombar, mas também está usando o impulso em vez de seus dorsais. Você deve se posicionar bem embaixo da barra e projetar o peito para fora, apertando bem as escápulas. Você deve fazer a maior parte de suas repetições sem a ajuda do impulso e usar apenas um pouco de impulso para ajudar nas últimas repetições, à medida que seus músculos começam a cansar. O outro erro comum que iniciantes cometem na puxada alta é puxar a barra muito para baixo. Quando você vai muito baixo, está colocando seus ombros em uma posição ruim e também está limitando a eficácia do exercício, especialmente porque terá que usar um peso muito mais leve para chegar tão baixo. Em vez disso, você deve mirar para trazer a barra ou para baixo do queixo ou até para a parte superior do peito, e não mais abaixo. O último exercício que vamos abordar hoje é o tríceps testa. Com este exercício, você deve garantir que mantenha os cotovelos bem próximos. Muitas pessoas abrem muito os cotovelos. Ao fazer isso, você tira o foco dos tríceps. O outro grande erro é trazer a barra acima da cabeça na descida. Esses exercícios são chamados de testa por um motivo. Seu alvo deve ser a testa a cada repetição. Se você for atrás da cabeça, pode sentir que está trabalhando mais os tríceps, mas também está colocando seus ombros em uma posição desfavorável e aumentando o risco de lesões. Portanto, concentre-se em manter os cotovelos próximos e mirar na testa a cada repetição. E este foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que este vídeo tenha ajudado vocês e que tenham aprendido algo novo. Fizemos um vídeo falando sobre alimentos baratos para ganhar massa magra. Te espero lá.